Produtora, escritora e maquiadora, ela faz tudo com muito amor. Uma frase que ela gosta é: seja o melhor do que quer que sejas. Débora Skonik está aqui comigo e eu quero saber de muita coisa e ela é claro que vai me falar. Me conta essa parte da sua vida quanto à religião. Bom, eu estudei escola judaica no primário. Eu gostava muito da língua e também gostava muito das histórias do povo judeu. Mesmo porque meu bisavô, ele era meio contador de histórias. Ele viajou o mundo inteiro desde os 13 anos, se estabeleceu no Brasil, ficou cego já na tenridade, né? E ele costumava sentar crianças na rua. Ele sentava no banquinho, aí as crianças sentavam no chão e ele ficava contando as histórias das aventuras dele pelo mundo. E ele falava 11 línguas e tinha muitas histórias para contar. Você teve uma convivência próxima com ele, como que foi isso? Eu era bem pequena, mas tenho uma lembrança. Muito interessante. E aí, na escola, também sempre foi o que mais me atraiu, as histórias. Uma profecia na vida dele, como que era isso? Então, tinha uma profecia que era o seguinte: ele nasceu na Letônia e lá diziam que quem nascesse no dia que ele nasceu se tornaria um rabino ou um ateu. Sim. E o pai dele, como era rabino, logo colocou ele em escola de rabinos, numa yeshiva, para não se tornar ateu. Sim. E ele, assim, na adolescência rebelde, né, assim, meio que revoltado com as questões da vida, tudo, ele acabou fugindo da yeshiva e foi aí que ele viajou o mundo inteiro. E aí ele começou a falar 11 línguas. Começou a falar 11 línguas e virou meio ateu, né? A gente nunca soube direito se ele era ou não era ateu. Eu quero saber, Débora, da sua autobiografia, porque você escreveu sua autobiografia. Então, foi o seguinte: quando eu tinha 30 anos, eu passei por uma crise muito grande na minha vida, financeira, no casamento, e mesmo tentando fazer uma pós-graduação. E fiquei doente. E nessa época eu estava assim, muito ausente como mãe. E para que meus filhos soubessem o que estava acontecendo comigo, eu resolvi escrever um livro. De início era essa a minha intenção. E depois eu acabei publicando. Publicou. Eu escrevi o livro para os meus filhos, para que eles soubessem, quando fossem adultos, o que aconteceu comigo. Aquela fase que você passou naquela época. E assim, você escreveu a sua autobiografia, teve pessoas que se interessou pela sua obra e acabou colocando, acabou fazendo outras coisas disso, acabou entrando em peça de teatro. Então, aí dois diretores de teatro me pediram os direitos autorais do meu livro para adaptar para teatro. Quais foram as peças que acabou fazendo? A primeira peça foi Asas da Mente, que ficou em cartaz no Teatro Centro da Terra durante 3 meses. E a segunda foi Alucinações, Delírios e Devaneios. A primeira foi só da minha obra, né? Só da sua obra? Do meu livro e as minhas poesias. A segunda foi uma cena só que se enquadrou dentro de um contexto todo de uma história fictícia, né? Sim, muito interessante, Débora. Eu quero saber dela a ligação que ela teve com um autor muito interessante, que eu conheço um pouquinho só da obra dele, mas o pouco que eu vi é muito bom, que é o Afonso Estebanez. Porque foi o seguinte: eu estava numa fase que eu já estava assim, saindo do teatro como produtora e procurando alguma coisa para mim. Aí eu entrei para um site chamado Recanto das Letras, onde vários autores publicavam suas obras, desde amadores até profissionais. Eu acompanhava, além de publicar as minhas, eu acompanhava a obra de outros autores. E li um poema de Afonso Estebanez que eu achei muito bonito. E fui procurar saber de quem era, né? Quem era o autor, li a biografia dele, achei interessante.
e resolvi procurá-lo para fazer uma parceria. E aí acabou recitando algumas poesias, tem alguns vídeos na internet também, né? Que... Então, e como também na minha primeira peça, Asas da Mente, tinha uma atriz que fazia o meu papel e tinha uma atriz que declamava minhas poesias, o que ficou mais marcado para mim foi a sensação de ter as suas próprias poesias declamadas por um profissional. Sim. E eu achava, né, eu tinha essa ideia assim, de que outros autores gostariam também de ter a sua obra declamada por uma outra visão de um outro artista. Sim. E aí eu resolvi começar a fazer videopoemas, além dos poemas do Afonso Estebanez, de vários poetas. Débora, tem mais uma coisa que eu quero saber. Eu quero saber como que é ser mãe da tenista número 1 do Brasil por uma época, que é a Roxane Weisenberg. Agora eu falei certo. Falou. E quero saber em que momento que a sua filha ela entra no tênis e aí ela vai seguindo. Fala essa parte. Então, desde pequena a gente notava uma precocidade nela, eu e o pai dela, né? Tanto no esporte como nas artes. E a gente incentivou muito, eu mais nas artes, o pai mais no tênis, apesar de ter sido tenista também. Você teve uma pessoa que você era tenista também, mas chegou a ser profissional ou não? Naquela época não dava muito para se profissionalizar. Não tinha patrocínio, não tinha, era mais questões burocráticas, era tudo mais difícil. Mas eu já cheguei a jogar direitinho também. Então, aí a Roxane, desde pequena, cresceu nas quadras de tênis e foi incentivada ao mesmo tempo como artista. Débora, sabendo do seu trabalho como fotógrafa, produtora e tá certamente envolvimento com o meio artístico, eu quero saber o que você espera da cultura brasileira daqui para frente. Eu espero que a sociedade comece a dar mais valor para os novos talentos, para tudo que surge de novo e inédito. E o novo não necessariamente precisa ser um novo totalmente desvinculado do passado. Pode ser um novo melhorado. E hoje em dia, com as redes sociais, avançou-se muito, porque antigamente era só a TV aberta, e a TV aberta de repente não dava essa oportunidade, né? E hoje em dia não, hoje em dia tem as várias redes sociais que eu posso pegar qualquer coisa que eu faça, como ator, enfim, qualquer área do meio artístico, e jogar. Então isso tem uma visibilidade muito maior. Então, de certa forma, eu posso dizer que facilitou. Facilitou e ficou meio que, assim, talvez dividido entre os artistas que estão na TV, né, e os artistas que estão na internet. Foi um prazer. Obrigada. Tá? Hoje é o nosso programa de estreia aqui, ao final Quero Saber. E se liga porque você vai ser o meu próximo convidado a vir aqui falar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua obra, a sua poesia, a sua peça, o que for.